Exames médicos são essenciais para o sistema de saúde moderno. Eles nos permitem saber com certo grau de certeza se nós temos ou não temos alguma doença, e dessa forma orientar o nosso tratamento e comportamento em geral. No entanto, nenhum teste é perfeito, e por isso precisamos saber quando podemos confiar em um teste e quando não. Vamos assumir que uma nova doença causada por bactérias foi recentemente identificada. Um grupo de pesquisadores percebeu que o número de neutrófilos no sangue aumenta quando a pessoa é infectada por essa bactéria. Tendo isso em vista, eles decidiram fazer um teste diagnóstico baseado na concentração de neutrófilos no sangue do paciente. Idealmente, esse teste sempre daria o resultado certo quando usado. Mas isso raramente acontece no mundo real. Uma série de erros pode comprometer a validade do teste. Vamos voltar para a nossa doença. A população infectada com a bactéria apresenta, em geral, uma concentração maior de neutrófilos do que a população saudável. Mas existem pessoas saudáveis com concentrações maiores de neutrófilos e pessoas doentes com concentrações menores de neutrófilos. Dessa forma, existe um certo grau de sobreposição entre os dois grupos, como pode ser visto nesse gráfico. Testes diagnósticos são dicotômicos, ou uma pessoa está doente ou ela não está. Dessa forma, no exemplo do nosso diagnóstico, os pesquisadores precisam determinar uma concentração a partir do qual uma pessoa será considerada doente, o cutoff point. Se determinarmos o ponto A como cutoff, todas as pessoas infectadas serão diagnosticadas. Mas um grande número de pessoas sadias também será diagnosticado como doente. Elas serão falsos positivos. Ao mesmo tempo, se escolhermos o ponto B como cutoff, não teremos falsos positivos, mas parte das pessoas infectadas não serão diagnosticadas. O exame terá um resultado falso negativo. Além disso, erros na identificação e coleta das amostras, assim como defeitos no equipamento ou reagentes utilizados e erros na transcrição dos dados, também podem resultar em falsos negativos e falsos positivos. A presença desses erros pode ser melhor visualizada por uma tabela de 2x2. Nela, os indivíduos infectados com diagnóstico positivo ficam na célula A. Os indivíduos saudáveis com diagnóstico positivo, o falso positivo, na B. Os indivíduos infectados com diagnóstico negativo, o falso negativo, na C. E os indivíduos saudáveis com diagnóstico negativo, na D. A partir dessa tabela, podemos determinar a sensibilidade, isso é, a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que possuem a doença e a especificidade, a capacidade do teste de identificar corretamente os indivíduos que não possuem a doença. Para se calcular essa sensibilidade, nós dividimos os casos a célula A pela célula A mais C, ou seja, a proporção de pessoas com doença que foram diagnosticadas positivamente entre todas as pessoas doentes. Já para se calcular a especificidade, deve-se dividir a célula D pela célula C mais D, a proporção de pessoas sem a doença com diagnóstico negativo entre todas as pessoas sem a doença. Por exemplo, o teste proposto pelos pesquisadores foi aplicado em 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 600 tinham sido infectadas. 550 pessoas infectadas, mais 120 pessoas saudáveis, foram diagnosticadas como doentes, pois apresentaram concentração de neutrófilos maior que o cutoff point. Nós dividimos os 550 positivos reais pelas 600 pessoas doentes, para chegar a uma sensibilidade de 92%, e dividimos os 280 negativos reais pelos 400 saudáveis, conseguindo uma especificidade de 70%, ou seja, 8% dos infectados não foram diagnosticados e 30% dos indivíduos saudáveis foram. Nós podemos aumentar a sensibilidade do teste diminuindo a concentração do cutoff point, mas ao fazer isso, a especificidade do teste diminui. Ao mesmo tempo, se aumentarmos a concentração do cutoff point, nós aumentamos a especificidade do exame, mas diminuímos sua sensibilidade. Outro valor útil.